Olá, benditos! Como nós vimos anteriormente, o exército de Davi, liderado por Joabe, e o exército de Isbosete, liderado por Abner, deram uma trégua naquele confronto onde morreu Asael, irmão de Joabe. Mas a hostilidade entre os dois exércitos durou por 2 anos, que foi o tempo em que Isbosete reinou. Durante esse período, havia confrontos ocasionais. Davi continuava esperando o cumprimento da promessa de Deus de que ele seria o rei de todo Israel. Seu reinado se fortalecia a cada dia, enquanto o reinado de Isbosete se enfraquecia. Durante os 7 anos que reinou em Hebrom, as 6 esposas de Davi lhe deram 6 filhos, um filho cada uma. Isso mostra que Davi foi contra o mandamento de Deus de que o rei de Israel não deveria ter muitas esposas. A questão era que ter muitas esposas naquela época era uma forma dos grandes homens, especialmente os reis, expressarem o seu poder e o seu status. Enquanto isso, Abner, com toda a sua astúcia, usava sua posição na família de Saul para fortalecer sua própria autoridade. Até que um dia, o então rei Isbosete acusou Abner de um crime gravíssimo, de envolvimento sexual com Rispa, a mulher que havia sido concubina do rei Saul. Naquela época, o harém do rei falecido pertencia ao novo rei. No caso, pertenceria a Isbosete. Qualquer homem que ousasse sequer pedir uma dessas mulheres em casamento estava pedindo para si mesmo o reino e, portanto, era culpado de traição. Abner ficou indignado com a acusação, o que nos leva a crer que a acusação era falsa. Mas a partir de então, Abner declarou o seu apoio a Davi para torná-lo rei sobre todo o povo de Israel, conforme a promessa do Senhor. A expressão trono de Davi aparece pela primeira vez na Bíblia nos lábios de Abner. Com o passar do tempo, essa expressão adquiriu um significado messiânico. Isbosete não teve reação diante do posicionamento de Abner, porque tinha muito medo dele. Abner então enviou mensageiros a Davi, oferecendo-se para colocar todo o povo de Israel sob o seu governo. Davi respondeu que aceitaria a sua oferta, desde que ele trouxesse sua mulher Mical de volta para ele. Lembrando que Saul entregou Mical como esposa a Palti quando Davi fugiu dele. Agora Davi queria reivindicar sua posição como sendo genro de Saul, uma vez que ele nunca tinha se divorciado de Mical e tinha pago um dote caro por ela. Ao mesmo tempo, Davi enviou mensageiros a Isbosete, requerendo que Mical fosse enviada para Hebrom. Isbosete nem questionou, mandou tirar Mical de Palti, seu marido. Mas Palti a amava tanto que foi chorando atrás dela enquanto a levavam embora, até que Abner lhe ordenou que voltasse e ele humildemente voltou para sua casa. Abner se comunicou com os líderes de Israel para tornar Davi rei sobre todo Israel. É significativo que esta iniciativa tenha partido de Abner em vez de ser do próprio Davi, porque ele não reinaria sobre Israel até que os diversos líderes do povo se submetessem a ele livremente. Esse processo ilustra o senhorio de Jesus em nossa vida. Ele é, de fato e de verdade, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas acontece que alguns não querem que Jesus reine sobre suas vidas. Outros convidam Jesus para reinar apenas sobre uma pequena área, como Hebrom. Mas louvado seja Deus que há aqueles que dão a Jesus o governo completo de suas vidas. Nesse episódio, Abner nos serve como um bom exemplo de alguém que acabou se rendendo ao rei e que se empenhou em influenciar outros a também se renderem ao rei que Deus havia colocado sobre o seu povo. Na sequência, Abner e 20 representantes das tribos de Israel foram a Hebrom, obviamente levando Mical com eles. Davi os recebeu com um banquete e eles entraram num acordo sobre como seria a transferência do reino. O plano era unir as tribos o mais rápido possível, sem derramamento desnecessário de sangue. Depois de uma espera de 7 anos, tudo contribuía para que Davi finalmente se tornasse rei sobre todo Israel.
Os preparativos para uma transição pacífica pareciam estar em ordem, mas o campo diplomático ainda tinha minas escondidas e prestes a explodir. Esbozete continuava a ocupar o trono e Davi teria de lidar com ele e com os partidários leais à família de Saul. Abner havia matado Asael e Joabe aguardava o momento certo para vingar a morte do seu irmão. Enquanto Abner desfrutava do banquete e entrava em acordo com Davi, Joabe e alguns dos seus homens estavam fora em um ataque para obter os recursos necessários a fim de ajudar a sustentar o reino. Assim que a comitiva de Abner partiu, Joabe e seus homens chegaram e ficaram sabendo que Davi havia recebido Abner e lhe oferecido um banquete. Joabe não conseguiu conter a sua ira e censurou Davi. Ele temia que Abner fosse um enganador, um agente duplo, trabalhando para Esbozete. Joabe não acreditava em nada do que Abner dizia ou fazia. Para ele, Abner estava apenas sondando a situação e se preparando para um ataque. O texto não registra a resposta de Davi a esse comportamento ou a esse confronto de Joabe, mas ele se retirou da presença de Davi e arquitetou um plano contra Abner. Agora preste atenção num ponto importante aqui. Joabe ocupava aqui o lugar de vingador de sangue do seu irmão Asael, conforme nós já comentamos em Números capítulo 35. Hebrom, onde eles viviam, era uma das cidades de refúgio, como nós também já vimos em Josué capítulo 20. Era proibido ao vingador de sangue executar sua vingança dentro da cidade de refúgio. Então Joabe arquitetou o seguinte plano. Mandou mensageiros, muito provavelmente em nome de Davi, sem ele saber, dizendo a Abner que voltasse a Hebrom, até o poço de Sirá, que ficava a uns 4 quilômetros ao norte de Hebrom. Abner então voltou, Joabe e Abisai o levaram para uma parte isolada da porta da cidade e ali o esfaquearam entre as suas costelas, o mesmo lugar onde ele havia cravado sua lança em Azael, e assim Abner morreu. Veja bem, Hebrom era uma cidade de refúgio, onde alguém acusado de homicídio podia receber um julgamento justo. Mas os dois irmãos sequer deram aos anciãos de Hebrom a oportunidade de examinar o caso. Abner matou Azael em defesa própria, mas quando Abisai e Joabe o mataram, foi por pura vingança. Abner não teve qualquer chance de se defender. Quando Davi recebeu a notícia da morte de Abner, negou imediatamente qualquer envolvimento com o que os seus dois sobrinhos haviam feito. Chegou ao ponto de amaldiçoar a casa de Joabe. Ele ordenou a Joabe e, obviamente, ao seu irmão a rasgarem suas roupas, vestirem-se de pano de saco e a lamentar e chorar por Abner. Davi ia seguindo o cortejo fúnebre de Abner, lamentando e chorando, e todo o povo chorava e lamentava com ele, entendendo que Davi não tinha nada a ver com aquele assassinato. Tudo o que restava a Davi agora era deixar o julgamento daquele caso aos cuidados do Senhor, pois ele nunca falha. Mas quem estava em situação realmente difícil era Esbozete, o rei, filho de Saul. O que aconteceria com ele agora que seu comandante Abner tinha desertado dele e tinha sido assassinado? Como ele manteria seu reino de pé diante de tamanha tragédia? É o que nós veremos no próximo episódio da nossa série aqui no canal Bendito. Não perca! Até lá!